Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, 25 de junho, agora são 8h11 da manhã. E aí, tudo bem? Tudo bem? Show de bola, belezinha? Olha só, Bitcoin deu uma bela de uma queda, tá? Nesse momento, 9.250, mas ele chegou abaixo dos 9 mil dólares, é 8.800 e qualquer coisa. A gente vai falar bastante sobre isso num dia que o mundo inteiro cai. Então, mais uma vez, nós tivemos o Bitcoin seguindo tendência do mundo, tá? Então o S&P cai, o mundo inteiro cai, Bitcoin caiu junto, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer sempre, mas é o que está acontecendo nessa última fase aí desse ano, desde fevereiro para cá, tá? Desde fevereiro, você lembra, quando caiu o mundo inteiro, o Bitcoin caiu junto no mesmo momento, com a mesma intensidade. A diferença é que o Bitcoin não tem circuit breaker. A blockchain funciona 24 horas por dia, /7, e os mercados, eles param, né? Alguns param com 5% de queda, alguns param com 10% de queda, por exemplo, aqui no Brasil. E aí a gente vai vendo o que vai acontecendo, tá? Então, nesse momento, o Bitcoin tá com queda, 1%, ele recuperou um pouquinho, tá? Então ele bateu 8.800 e qualquer coisa, a gente vai falar sobre isso. Recupera aqui praticamente tudo que caiu, né? Ontem estava em 9.300, mais ou menos, então ele tem uma queda de mais ou menos 1% em 24 horas, tá? E aí, obviamente, em dólar ele traz o mercado todo para baixo. Bitcoin pede um pouquinho de dominância, ontem ele estava na casa dos 64,2 ou 3, não, se não me engano, agora 63,99, né? Então caiu um pouquinho aqui. Mercado como um todo aqui, ele cai praticamente 10 bilhões, né? Tava na casa dos 270 bilhões, 277, por aí, agora 267,1, tá? E o volume transacionado nas últimas 24 horas foram 56,4 bilhões reportados pelas próprias corretoras, tá? No Brasil, a gente tem o preço aqui, você vê ali embaixo, o último preço na Bitcoin Trade, 49.320. Aí você fala assim, caramba, o Bitcoin caiu pra caramba, chegou aí a 8.800 em dólar, e aí a gente não tem essa queda toda em real, sim, porque o nosso real voltou a desvalorizar um pouquinho mais, né? Então ontem ele tinha atingido 5,15, em algum momento ele bateu ontem abaixo de 5,10, chegou o fechamento ali 5,35, né? Então o mercado inteiro, no mundo inteiro, deu uma zoada, o real não foi diferente, né? Então R$ 5,35 uma doletinha. E olha só que interessante, a Huobi passou, não é a primeira vez, tá? Elas estão se competindo bastante aqui pelo primeiro lugar, né? A Huobi e a Binance, mas nesse momento a gente tem a Huobi em primeiro lugar, transacionando mais de 6,1 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, tá? Seguida por Binance, 6 bilhões, OKX, um pouquinho menos da metade das duas aqui, e a BitMEX também com 2 bilhões de dólares transacionados, 2,1. Olha só, mostrei falando para vocês, né, sobre a queda no mundo inteiro. Isso aqui é o mundo, tá? O Brasil tá aqui embaixo, olha só. Tudo caindo, olha lá, Itaú, Petrobras caindo 6%, Itaú caindo 7%, Ambev caindo 4%, Banco Bradesco 7%, Vale 3% e por aí vai, né? Vivo caindo 3%, XP Investimentos caindo 9,35%. O mundo inteiro cai porque estamos na onda, com medo, aliás, de uma segunda onda do coronavírus que vem assustando, vem assombrando aí a galera, né? De vez em quando, semana passada ele já veio, aí não, nada disso e tal. O que acontece? Quem dita tudo nesse mundão alheio aí são os Estados Unidos. E nos Estados Unidos os números de casos estão aumentando, tá? Principalmente em lugares que ainda não estavam com surto grande, por exemplo, na Flórida, por exemplo, no Arizona. Eu estava vendo esses dias, ou ontem, anteontem, os funcionários da Disney querem que adie, né, querem que tenha um novo adiamento da abertura dos parques, porque os caras lá estão com medo, os números estão aumentando. E no Brasil também está aumentando, né, não só o número de casos, mas também de mortos. E isso está gerando um pessimismo no mercado que já era mais ou menos esperado, né? A gente já meio que esperava que esses números iam aumentar, eles não estavam diminuindo, não vão diminuir. Parece que na Nova Zelândia, né? Nova Zelândia e na China, que os casos estavam erradicados, né? Com muitas aspas aí, parece que a parada está voltando, tá? Eu não estou falando questão médica, tá? Estou falando questão econômica aqui, como os países, como as pessoas, como as empresas, como os governos estão vendo toda essa possível segunda onda que ela vem começando tanto pela Nova Zelândia quanto na China. Parece que em Pequim fecharam escolas, né? Obviamente a informação por lá ela é um pouco
é um pouco diferente, né? É difícil a gente pegar uma informação legal, é sempre muito nebuloso. Mas, de fato, a gente vê tanto o mundo quanto agora o S&P, tá? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a gente vê praticamente tudo com queda, né? Inclusive a turma aqui de farmácia e saúde, né? Com uma exceção aqui de positivo, mas você vê praticamente tudo caindo e o pessoal com medo dessa segunda onda, né? Então, segunda onda não só de doença, mas segunda onda também de pessimismo, né? A primeira onda, você lembra, o mercado inteiro, o mundo inteiro, inclusive o Bitcoin caiu muito. Vamos ver o que acontece. A gente vai falar bastante sobre isso, eu quero dar 2 recados aqui. Primeiro, carteirablindada.info para você deixar o seu Bitcoin muito mais seguro, tá? Para você não virar essa estatística aqui, ó, dos 22 bilhões e meio de reais roubados o ano passado, para você não virar essa estatística, e mais de 7 bilhões até maio de 2020, mas nós já estamos em junho, ou seja, esses números estão aumentando. Para você não virar estatística, carteirablindada.info, a gente tem um método aqui muito legal para você armazenar seu Bitcoin e também suas criptomoedas e blindar aí tanto o seu e-mail, tanto a sua entrada em corretoras, tá? É um método bem legal e obviamente o risco é meu. Se você fizer o curso aqui e achar que não funcionou, que eu tô te enganando e tal, em 7 dias tu pede teu dinheiro de volta, 100%, a gente devolve sem nenhuma pergunta, sem nada, tá bom? Carteirablindada.info. Outro recado que eu quero dar é o seguinte, conteúdo exclusivo lá no Telegram, tá? Então digita aqui na abinha do Telegram, @bitnada. Olha só, ontem a gente estava falando, eu mandei um áudio aqui pra turma, sobre o CAD e o Banco Central, né? Proibindo a Cielo, o WhatsApp, não sei o que, para oferecer os pagamentos lá, né? E aí ontem eu mostrei lá no grupo exclusivo como a Cielo refletiu nisso, né? No mercado financeiro, e a Cielo perdeu 13,86%, né? Olha o gap de baixa que deu somente de anteontem para ontem, né? Foram mais de 10, 12% aqui num gapzinho de baixa bem escroto aqui, tá? Por quê? Porque tudo reflete, né? Tudo vai refletindo, seja notícia, seja não sei o quê, a galera fica louca, fica em pânico, mas no final das contas, o que vale é fundamento. Ela subiu muito por uma coisa que não aconteceu, tá? Subiu muito por uma coisa que não aconteceu, caiu muito por uma coisa que não aconteceu e não aconteceria. O mercado financeiro é muito louco. Vamos ver o gráfico aqui do Bitcoin? Porque eu tenho algumas coisas para falar, porque olha só, tem essa notícia aqui do BitNotícias que diz o seguinte: Bitcoin registra um ótimo semestre e ultrapassa desempenho do ouro, tá? Então eu vou mostrar aqui. Primeiro a gente vai falar do gráfico, eu já trago aqui de volta para a gente fazer algumas comparações, tá? Então olha só, para a gente começar, mais um fundo, né? Mais um fundo, olha só, vou botar mais uma setinha aqui. Eu não gosto desse fundo. Ele tá acima do fundo anterior, tá? O fundo anterior foi esse pimbar aqui maravilhoso que a gente comentou, certo? Do dia 15 de junho, onde ele bate aqui, ele ultrapassa a LTB, aliás, a LTA, a linha de tendência de alta, tá? Ele ultrapassa aqui, ele fura para baixo, mas ele para na LTB vinda lá de 2017, tá bom? Aqui, ó, vinda de 2017, essa LTB aqui, que eu tô meio que sublinhando aqui, certo? Beleza, então ele para e volta, tá? Então ele teve uma rejeição, então é importante a gente entender o que o movimento está fazendo. Então houve uma rejeição, a turma botou para baixo, outra turma falou assim, não, aqui não vai passar. Então rolou uma rejeição e você vê que em algum momento ele chegou em 8.800 e ele fechou até positivo com uma pequena sombra aqui acima, tá? E aí ele fecha positivo em 9.400. É bastante coisa. Aí o preço anda, para cima, para baixo, pumba, preço caiu. Hoje, o candle de hoje, tá? Você vai falar assim, nossa, que coisa feia. Eu interpreto isso aqui como uma coisa, se fechar assim, a gente ainda está no começo do dia, ele só fecha às 21 horas, horário de Brasília. Se fechar assim, é um candle interessante. Por quê? Porque mais uma vez ele mostra uma queda absurda, tá? Então ele abre aqui em 9.289, tá? Que foi o fechamento de ontem, 9.290 por aí, quase 9.300. Em algum momento ele vem para 8.900, tá? Eu falei 8.800 no começo do vídeo, tá errado. 8.900. Ele vem para 8.900 aqui e aí ele volta, ou seja, a turma não gostou dele ter caído isso tudo. E é engraçado que essa noite eu sonhei que o Bitcoin foi para baixo de $2.000. Olha que louco. Acordei até meio em pânico, assim, falei, caralho, meu Deus. E olha que engraçado, no sonho eu tinha dinheiro, eu tinha dólar na Bittrex. E eu não sei por que não conseguia comprar, eu ficava clicando em comprar assim, clica, o negócio não ia. E eu meio que perdi, acabei comprando um pouquinho mais acima, mas mesmo assim sonhei que a parada tinha, sei lá, derretido. Estranho, né? Sinistro. Beleza.
papinho furado, deixa pra lá, vamos analisar o gráfico aqui. Então, olha só, temos mais um fundo, né? Então tivemos esse fundo primeiro aqui no dia 11 de maio, rejeitado, pumba, tora pra cima. Você... Ah, Dalila, tu tá toda molhada, bicho. Pisando nas coisas aqui. Então, olha só, linha de tendência de alta vinda desde lá de 2014, tá? 2015. Então, olha só, essa linha laranja aqui. Então, beleza. Primeiro fundo, pumba, rejeitamos, voltou, né? Então ele veio aqui, bateu 2 dias, pumba, voltou, explodiu para cima, tá? Segundo fundo, dia 25 de maio, rejeitou também, olha só, ele bateu aqui, beliscou, pumba, subiu novamente. Terceiro fundo, dia 15 de junho, então você vê que os fundos estão menores, olha só, 8.100, 8.600, 8.900, tá? 8.800, aliás. Aí ele sobe, ele ultrapassa aqui, pega a LTB, sobe um pouquinho, papapá, pumba, cai novamente. Quando ele cai, ele para aqui um pouquinho antes desse último fundo. Então até agora, até esse momento, a gente está com fundos menores, né? Então a gente está caindo menos do que das últimas vezes, ou seja, nossos fundos estão ascendentes e não descendentes, tá? Então os fundos estão assim, ó. Isso aqui é um fundo descendente, né? Agora a gente está com fundos ascendentes. Tá? Não necessariamente os topos estão ascendentes também, mas os fundos estão, né? Você tem os fundos menores, tá certo? Beleza, show de bola. Esse candle de hoje aqui, ele tá interessante. Isso aqui pode dar trade pra mim, porque olha só, ele chegou em algum momento, eu não vou saber te dizer qual foi, eu teria que abrir aqui para 1 hora, para 15 minutos, para 1 minuto, não importa. Em algum momento no dia de hoje, a partir das 21 horas de Brasília de ontem, ele em algum momento ele bateu aqui 8.900 e a turma falou não, não vai ficar, e aí rapidinho bota aqui para cima. Então você vê que tem uma grande rejeição nessa queda. Em algum momento ela caiu e a turma falou não, aqui não. E aí ela vem se mantendo pelo menos até agora, são 8h23 da manhã, ela vem se mantendo muito próximo da abertura, tá? Então se esse candle fechar assim ou ligeiramente acima, ele é um candle bonito, ele pode indicar mais um pin bar aqui, como aconteceu nas últimas vezes, tá? O que ficaria feio é ele fechar assim, com o corpo mais feio, assim, mais fechado, mais pintadão assim, até o final do dia, tá? Aí ia ficar feia a parada. Mas por enquanto ele tá bonito e a gente vai trabalhando com o que a gente tem hoje. A gente não tenta prever o futuro. Ah, não, eu acho que ele vai fechar acima, eu acho que ele vai fechar abaixo. Não acho nada. Ele forma e a gente vê o que acontece. Então agora no diário, estamos no meio do dia praticamente, a parada tá interessante por enquanto. Apesar de ter dado um susto aí na turma aí durante a madrugada aí, que bateu os 8.900 aí, tá bom? De qualquer forma, o Bitcoin se mantém aqui nessa zona de preços aqui, ó, entre 8.600 e 10.000 e qualquer coisa, tá? A gente tá aqui nessa parada já aqui há alguns dias, o volume vem afunilando para baixo, né? Então a gente vai perdendo volume e a gente vai esperando para ver o que acontece. Possivelmente teremos uma porrada, seja para cima, seja para baixo, em algum tempo aí, tá? Olha só, matéria aqui do BitNotícias, eu vou deixar o link aqui embaixo. A Bitcoin registra um ótimo semestre e ultrapassa desempenho do ouro. Ah, vamos só ver quanto o Bitcoin caiu, né? Vamos medir aqui a queda, deixa eu tirar isso aqui. É importante a gente medir a queda, né? Olha só, desse topinho aqui dos 9.700 até o fundo, foram 8,35% de queda, tá? E no dia de hoje, a queda toda do dia de hoje, da abertura até agora, foi 3%. Nem é tanta coisa assim, tá? Mas 8 ponto alguma coisa por cento aqui, é bastante, desde da queda aqui em 9.700 até agora, tá? Então olha só, a gente fez um levantamento aqui do que está mais subindo e o que está mais caindo, né? Então olha só, Bitcoin, aqui a gente está comentando como year to date, tá? Então do começo do ano até agora. O year to date do Bitcoin, tá em 34%, só que essa matéria aqui foi feita ontem, tá? Então já deu uma diferencinha aqui. Vamos colocar o year to date, que é bem nessa setinha aqui, ó, dia 1º de janeiro. Vamos colocar uma medida aqui, ó, dia 1º de janeiro até agora. Então do dia 1º de janeiro até agora, até hoje, a gente tem 30% de alta, tá? Mesmo com essa queda bizonha aqui, ó, a gente tem 30% de alta do dia 1º de janeiro até agora, tá? O ouro tem 16%. Vamos dar uma checada no ouro? A gente falou sobre o ouro ontem, né? A gente falou sobre o ouro ontem, ele estava batendo no topo de 2012. Lembra disso, né? A gente botou aqui, para quem não viu, vou mostrar aqui novamente, tá? Então olha só, aqui está o ouro nesse momento, vamos botar uma linha,
E olha só, a última vez que ele bateu nesse patamar aqui de 1.778 dólares foi em outubro de 2012. Olha só, esse tempo todo o ouro veio ou lateralizando ou em queda, tá? Período macro aqui, mais lateralizado. Mas olha só, topozinho de 2012 e o ouro tá nesse momento atingindo, tá? Vamos voltar aqui para o diário para a gente ver o year to date, né? Então do dia 1º desse ano até agora. Então olha só, dia 2 de janeiro, porque não teve dia 1º, tá? Primeiro deve ter sido um sábado, um domingo, feriado, sei lá, não funcionou. Então do dia 2 de janeiro até agora, até o preço corrente, a gente tem 16%, tá? Então o Bitcoin, ele praticamente dobrou o desempenho do ouro. Ouro 16% do dia 1º de janeiro até agora, Bitcoin 30%, praticamente o dobro, né? E você vê que no meio do caminho, ali para março, né, tivemos também o Coronga Day aqui, onde deixou o ouro para baixo também, ou seja, tudo caiu, inclusive o ouro, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí aqui, ó, Tesouro de 10 anos, nos Estados Unidos, 14% de alta, Nasdaq 12%, S&P menos 3% e o Crude Oil menos 35%. Caramba, Felipe, desempenho de menos 35%. Vamos botar aqui, ó, Crude Oil. Vou pegar o primeiro índice aqui, ó. WTI. Olha só, dia 1º de janeiro, na verdade foi dia 2 de janeiro, né? Vamos pegar a ferramenta medidora aqui, ó. Dia 2 de janeiro até agora são menos 38%, até caiu um pouquinho mais, ó, menos 38%, tá? Então tem quem tá investindo no WTI aqui, tá com 38% negativo, tá? Então aqui faz uma lista aqui do desempenho de alguns ativos versus Bitcoin. Bitcoin vem ganhando, né? E aí tá. E aí então você falou para mim que o Bitcoin ele caiu durante, vamos voltar aqui, ó, BTC USD. Então olha só, o Bitcoin ele caiu no Coronga Day, tá? No Coronga Week aqui, ele caiu absurdamente e voltou a subir. Você me mostrou também, acabei de mostrar que o ouro também caiu no Coronga Day, voltou a subir. Mas eu sempre ouvi falar, e você está se perguntando, mas eu sempre ouvi falar, desde que eu comecei com essa parada de Bitcoin, que Bitcoin era um ativo de proteção contra a crise. E o ouro também. Pois é. A gente sempre ouviu falar, mas não existe uma regra. E eu acho que nós, a turma aqui do Bitcoin, confundiu um pouco as coisas, botou um pouco, como é que chama? Botou o carro na frente dos bois, né? Assim que chama, né? Porque o que acontece? O Bitcoin ele foi criado para a gente ter o mínimo possível ou zero possível, ou zero, aliás, de intervenção estatal, de intervenção de algum órgão, de algum governo, de algum banco, né? Então o Bitcoin foi feito para isso, para você ser o seu próprio banco, não ter um intermediário. Essa é a função do Bitcoin. Você poder transacionar de A para B, de B para A, sem que um intermediário aconteça. Por quê? Porque a gente tem o auxílio da blockchain. A blockchain seria o nosso intermediário. Ela tem suas regras, as regras são conhecidas, são sabidas e ninguém pode alterar essas regras, tá bom? Desculpa. Aí o que acontece? Nós, a turma de cá, começa a achar que, pelo fato do Bitcoin ser feito para ir contra o sistema, né? Então ele foi feito para a gente não ter toda essa manipulação de governo, todo esse peso de governo, inflação de governo, impressão de moeda de governo. A gente acha que o preço do ativo ele vai se mover contra o que acontece no mercado tradicional. E não foi assim. Simplesmente não foi assim. Na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, o Bitcoin seguiu o que o mundo inteiro fez, tá? Você pode colocar vários motivos para isso, eu não vou te saber dizer qual é. Talvez no futuro a gente saiba. A suspeitação que, quando isso aqui começou a cair, a turma buscou liquidez. Então o Bitcoin ele é bem líquido assim, né? Para pequenas e médias quantidades ele é bem líquido, você vende assim, pega o dinheiro na hora. Então a turma começou a perder dinheiro na bolsa, em tudo, começa a vender Bitcoin para ter um pouco de dinheiro. Muita gente tem Bitcoin comprado desde 2000 e bolinha, ou seja, com muito lucro. E existem outras teorias também, que é o seguinte, porra, eu tô com muito lucro no Bitcoin. S&P caindo, Nasdaq caindo, bolsas da Turquia, da Espanha, da Inglaterra, da França, todas caindo. Eu vou vender um pouco de Bitcoin com muito lucro e vou encher o carrinho aqui nessas oportunidades, né? Ouro, tal, tudo caindo. Essa é uma das possibilidades. Independente disso, a gente sempre quer tentar achar, né? Por que subiu, por que caiu, a gente sempre quer tentar achar. Só que a gente não tem que tentar achar, o que a gente tem que trabalhar aqui são com os fatos. Olha só, caiu tanto o Bitcoin como o ouro, eu já mostrei, e praticamente tudo caiu nesse período. Então a nossa concepção inicial de que o Bitcoin era o antídoto para tudo isso de imediato, tá? Imediatamente,
a gente esteve errado esse tempo. E a gente vê que quando o mercado cai, eu mostrei aqui para vocês, o mercado ontem caindo fortemente, a gente pega aqui o Bitcoin caindo junto, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem queda nos mercados, o Bitcoin cai junto. O ouro também caiu junto. Quando os mercados ficam ali no pastel pro lado ou para cima, o Bitcoin porra para subir, que foi o que aconteceu aqui desde essa queda, né? Então, olha só, desde a queda que a gente pegou aqui 3.800 até agora, são 139% de alta. Tá? Então, do começo do ano para cá, 30%, do fundão aqui até agora, 139%, certo? Então, assim, uma concepção errada nossa de achar que o Bitcoin ele vai ser contra o mercado financeiro. Não, por quê? Porque no final das contas são pessoas. Quem compra, vende Bitcoin, quem compra, vende ações, quem compra, vende ouro, óleo, etc., são pessoas. No momento que o mundo inteiro cai, as pessoas foram sacar de onde tinha e o Bitcoin foi um desses lugares. Tá bom? Mais ou menos por aí, eu vou deixar esse link aqui para você dar uma olhada. Vamos falar sobre duas coisas. Pirâmide financeira move quase R$1 bilhão em Ethereum. A gente comentou sobre o Plus Token, tá? Que foi uma pirâmide meio que na China, ali na Ásia e tal. Eles roubaram cerca de 20 mil bitcoins, é coisa, hein? 20 mil bitcoins e 790 mil Ethereum, tá? Eles deram uma movimentada nesses Ethereum, 790 mil Ethereum esses dias, totalizando R$1 bilhão na cotação atual. E aí vai pra turma que fica com esse papo furado de que esses dias eu vi um delegado, alguma coisa do tipo, fazendo uma palestra que criptomoeda é usada para crime. É usado para crime, com certeza é usado para crime. Mas me fala algum dinheiro ou alguma forma que você consegue rastrear R$1 bilhão no crime. Me fala aí algum exemplo. Eu só consigo te falar criptomoeda. Porque se o cara roubar 1 bilhão, que foi o que aconteceu aqui com a Plus Token, cara, eu vou te falar. Vai ser muito difícil esses caras botarem a mão na bufunfa, mas vai ser muito difícil. Porque toda vez que eles movimentarem, o Whale Alert ou outro serviço de monitoramento, vai ficar o tempo inteiro apitando, olha só. Então isso aqui aconteceu ontem, dia 24 de junho, e ele mostra aqui, ó, 789 mil Ethereums transferidos da Wallet X para a Wallet Y, eles já sabem que essa wallet é da Plus Token. Tá? Então, quando o pessoal fica assim falando, ah não, Bitcoin, criptomoeda, Ethereum é dinheiro para lavar dinheiro, é dinheiro de crime, de não sei o que, cara, isso é tudo papo furado, porque esse dinheiro aqui vai ser rastreado para sempre. Aonde cair esse dinheiro, para zilhões de carteiras que forem, sempre vai estar marcado esses Ethereums aqui, tá? Então, mais ou menos por aí. E agora, como é que você não cai? E isso estamos falando da questão sei lá, de achar onde está o crime. Agora, como que você não cai nisso aqui? Cara, simples, você deixa seu dinheiro na sua carteira. Já se provou, tá, nos últimos anos que arbitragem com Bitcoin ou criptomoeda, tá? Arbitragem, trade, essas plataformas de trade que você manda o dinheiro, cara, não existe. Dinheiro é na sua mão. Então é na sua carteira, você faz a sua segurança. Felipe, mas você é trader, eu sou trader. Como é que eu faço? Como é que eu deixo na minha carteira e vou fazer trade? Cara, então é o seguinte, você gosta de fazer trade, então você tem que entender dois riscos. O primeiro é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? Eu tá aqui lindo e formoso aqui, ó, nos 10 mil dólares, no dia seguinte o mercado cai para 3. Então isso é um risco de mercado. Entenda isso. E o Bitcoin e criptomoedas, né? São ativos muito voláteis, muito. Um dia tá 10, no outro dia tá 3, uma semana depois voltou para 7. Sinistro. Então entenda o risco de mercado. Segundo risco, entenda o risco de deixar numa corretora, tá? Então eu faço trade tanto automatizado quanto o meu trade discricionário. Eu coloco uma parte pequena do meu capital em algumas corretoras que eu confio mais, então não é colocar em qualquer corretora, em algumas corretoras que eu confio mais, e eu tenho absoluta certeza que em algum dia eu posso me lascar. A corretora pode falir, pode ser insolvente, ela pode ficar mal administrada, um hacker pode levar tudo, ela pode ser confiscada, ela pode ser fechada, a conta bancária dela pode... Então eu tenho plena convicção que isso pode acontecer. Então o que eu faço? Pequena parcela do meu capital. Você não pega tudo. Você tem 10 bitcoins, você vai botar os 10 numa corretora? Não, que a chance de você ficar sem nenhum é grande. Então o que você faz? Você vai fazer trade o quê? Com 10%, com 5% do seu capital? Então você põe lá um bitcoin, meio bitcoin, aí a conta é para cada um, tá? Depende de quanto você tem, quanto você não tem, enfim, a conta é para cada um. Mas dinheiro na corretora para trade, tá?
para trade. Dinheiro na corretora para trade, uma pequena parcela do seu capital. Agora, corretora para compra e venda, show de bola. Você manda o real, por exemplo, manda real, compra o Bitcoin, saca seu Bitcoin e tá tudo certo. Ah, Felipe, quero o contrário, quero vender. Você manda o seu Bitcoin para a corretora, faz a venda, formou lá o real, né? Você trocou o Bitcoin por real, pega esse real, manda para sua conta corrente, não fica nada na corretora. Corretora não é banco, corretora não é instituição financeira, tá? Então você não deixa nada na corretora, exceto que você for fazer para o trade, entendendo esses dois riscos, o de mercado e o risco da corretora ficar insolvente, quebrar, ser hackeada, ser confiscada, ser fechada, má gerência, etc. Tá bom? Olha só, falando de Ethereum também, taxas de transação na rede Ethereum superam a rede do Bitcoin pela segunda semana seguida. Você lembra quando teve o halving agora do Bitcoin, mês passado, né? Em maio. As taxas do Bitcoin ficaram caríssimas, né? Caríssimas. Não dava para fazer uma transação. Muita gente critica esse tipo de coisa, do tipo, pô, Bitcoin nunca vai poder ser usado porque as taxas são altas e tal, não sei o quê. E aí a gente vê que a rede Ethereum, nos últimos 16 dias, então mais de 2 semanas aí, tá aumentando bastante. A partir do início desse mês, os usuários da rede Ethereum gastaram pelo menos $500 mil em taxas por dia, atingindo um pico de 3,5 milhões em 11 de junho. Bastante coisa, hein? Enquanto isso, os usuários de Bitcoin gastaram entre 300 e 400 mil dólares em taxas por dia. Então a rede Ethereum está mais cara do que a rede Bitcoin, porque tem muita gente usando, tá? Tem alguns motivos para isso, olha só, a matéria aqui do Cointelegraph, quem que escreveu? Leandro França de Mello. Eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada, tá? Ele fala um pouquinho sobre o crescimento das redes DeFi, tá? A Decentralized Finance. Inclusive ele cita um token aqui que está em ascensão aqui, que é o Compound, né? Que é o token Comp, né? O Tick Comp. Muita gente está acreditando na rede Ethereum por esses motivos, né? Pelo DeFi está começando a se desenvolver, ele já vem do comecinho do ano, final do ano passado para cá, ele vem começando a se desenvolver, e também pelo Ethereum 2.0, que está demorando, né? A turma está dormindo e tal, mas parece que está muito próximo aí de chegar, então muita gente confiando na Ethereum, muita gente comprando, negociando, transacionando e deixando sua grana aqui nos DeFi aqui também, tá bom? Beleza. Sobre DeFi, né? Muita gente está perguntando, Felipe, o que é Decentralized Finance? O que é isso? Que loucura é essa? Que parada que é essa? Eu vou me informar melhor, tá? Sobre o que tá rolando aqui. Confesso que eu tô um pouco longe disso aqui. Sei o básico do básico do básico, e tá tudo bem também, né? Eu tenho que saber o que funciona no meu jogo, não o que funciona no jogo dos outros. Rede Ethereum nunca foi uma coisa que me despertou muita curiosidade. Sei o básico do básico. Eu vou me informar um pouquinho mais sobre esse DeFi e vou trazer uma turma aqui pra gente fazer uma live, pra gente fazer, sei lá, um beabá, tá? Explicar direitinho o que é, o que não é, como que usa, como que não usa, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Quem sabe a gente faz aí uma live aí, tem uns caras muito bons aí que sabem, quem sabe a gente não faz uma parada maneira nisso daí, tá bom? Cadê aqui? Tela final. É isso aí. Quinta-feira, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Acessa lá no nosso Instagram, que é o @canalbitnada, todo dia eu tô colocando um videozinho, uma pílulazinha de 1 minuto, às vezes 2 minutos, às vezes 3 minutos e tal, sobre algum assunto de mercado, tá? Que não tem aqui no vídeo. Então se você quiser acessar lá, vai ser muito bem-vindo, @canalbitnada. A gente tem várias informações aí durante o dia, tá bom? Até amanhã, tchau, tchau.